Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos iniciar mais uma série aqui no canal. Vamos falar sobre as viagens de Dom Pedro II. Dom Pedro reinou durante 40 anos no Brasil. E durante todo esse tempo ele viajou por várias partes do mundo. Mas nesta série nós vamos focar as viagens que ele fez pelo Brasil, conhecendo o seu reino, conhecendo o povo e se inteirando da realidade local dos lugares onde passou. Vamos falar hoje então sobre a viagem que Dom Pedro fez ao Paraná em 1880. Naquela época o imperador e a imperatriz Teresa Cristina, acompanhados de políticos e membros do governo, militares, vereadores, visitaram então a província do Paraná. O pretexto era conhecer a província e suas colônias, mas o interesse real era presidir a inauguração de uma estrada férrea. Esse era o motivo fundamental para a visita de Dom Pedro e sua esposa à província do Paraná. Visitar a construção dessa estrada de ferro, Paranaguá até Curitiba. E também a inauguração da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Curitiba, além de outros propósitos oficiais. A caravana viajou cerca de 600 quilômetros. Em tempo de chuva e frio, por estradas de terra sem nenhum conforto, recepcionados com festas de rua e de salão, celebrações oficiais e populares nas cidades e vilas de Curitiba, Paranaguá, Antonina, Quatro Barras, São Luís do Purunã, Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Lapa e Araucária. Segundo a historiadora Lilian Schwartz, Dom Pedro não tinha só o gosto de viagens, pelas viagens, ele foi um verdadeiro passeador, mas que no fundo guardava um plano estratégico de se servir delas, para difundir sua imagem e seu prestígio como monarca, além de manter a unidade de seu governo e do seu país. Aos 52 anos, durante sua excursão ao Paraná, o imperador se mostrava dono de pleno vigor físico e de franca disposição de espírito. Fez todo o trajeto ao lado da imperatriz, numa carruagem puxada por 2 parelhas de cavalos. As estradas de terra tinham más condições de uso e conservação. Durante a excursão, morreram diversos cavalos, estropiados pelo cansaço e esforço de vencer as distâncias e as dificuldades. Foi uma viagem muito desafiadora para o imperador e para sua esposa. Parte da comitiva se perdeu no trajeto e na escuridão dos Campos Gerais. O carro de bagagem tombou e os cocheiros abandonaram o séquito imperial para socorrê-lo, resultando na morte de 2 cavalos e em lesões na imperatriz. Dom Pedro fez longos trechos a pé e surpreendeu pela resistência. Se distraía com contato com o povo e com o que via pelo caminho. Visitou os núcleos coloniais ao longo da estrada e as chacras e as propriedades rurais. Esteve nas cadeias e escolas públicas, conferindo a organização e a recuperação de presos e o proveito dos alunos. Dos alunos ele cobrava o sinal da cruz e a oração do Padre Nosso. Era festejada em todo lugar. Em Palmeira, a baronesa do Tibagi, Dona Querubina Marcondes de Sá, cedeu sua carruagem puxada por cavalos brancos e o cocheiro de farda comemorativa e cartola, com que os soberanos chegaram até a Lapa. A viagem ela foi patrocinada pela empresa General Brazilian Railways Company para o lançamento da estrada de ferro, mas incluía também as inaugurações da penitenciária da Santa Casa de Misericórdia. Da penitenciária passou-se ao largo, com a permanência reduzida a meia hora apenas, e uma simples cerimônia religiosa oficial, seguida, porém, do convite para um baile, que iria animar a cidade por toda a noite.
O belo exemplar arquitetônico da Santa Casa teve solenidade maçante, que acabou constrangendo Dom Pedro II pelo assédio que sofreu. O lançamento da pedra fundamental da Estrada de Ferro foi programado para as 2 horas, mas teve seu tempo reduzido para apenas 15 minutos pelo imperador. Durante a viagem foi lembrado uma denúncia grave. Sobre ela, porém, corriam duas versões do fracasso do governo de empreender a colonização da região com imigrantes russo-alemães. Embora esses colonos russo-alemães fossem aguardados com bastante expectativa, eles foram considerados gente muito ignorante e indolente, responsáveis eles mesmos pelo fracasso do empreendimento colonizador. Por outro lado, se dizia na verdade que a culpa era por causa da qualidade da terra, vendida ao governo por quantidade exorbitante por intermédio de Jesuíno Marcondes, que era ministro dos negócios do Império. E essa versão dizia que o terreno tinha só 1 palmo de terra, e embaixo desse 1 palmo de terra tinha cascalho e areia, ou seja, totalmente inapropriado para a agricultura e para assentamento desses colonos estrangeiros. Com o fracasso então dessa colonização, as terras foram vendidas por um preço muito ínfimo para o proprietário anterior, o que causou prejuízo ao império. Sabendo disso, Dom Pedro, na hora de conceder honrarias, não mencionou o Jesuíno Marcondes. O imperador disse o seguinte: não quero conceder nenhum título a esse senhor, prefiro agraciar sua mãe. Mas ela já é baronesa, imperador, retorquiu o ministro. Pois então a faço viscondessa de Tibagi, disse novamente Dom Pedro. Apesar de ter sido um dos principais hospedeiros das autoridades reais e ter acompanhado toda a trajetória da caravana imperial pela província, provendo de carruagem, cavalos, cocheiros e tudo mais que eles precisassem, Jesuíno Marcondes, um dos mais importantes homens públicos do Império, na época, esteve ausente na inauguração da Estrada de Ferro, que encerrou as festividades e a presença dos imperadores na província do Paraná. Então esse é o resumo da história da visita de Dom Pedro II e de sua esposa, Dona Teresa Cristina, à província do Paraná, em 1880. Vou deixar aí na descrição do vídeo alguns links, vocês podem pesquisar e saberem mais a respeito desta viagem, dentre várias outras viagens que eles fizeram, que o imperador fez pelo país. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.